Se o medo apareceu hoje e você sentiu aquele aperto que ninguém vê, essa oração é para você. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Deus conhece exatamente o momento em que o coração fica inquieto. Permaneça até o final, porque hoje você vai sentir uma paz real, aquela que acalma a mente quando tudo parece incerto. Talvez o medo não tenha chegado fazendo barulho. Talvez ele tenha entrado em silêncio, devagar, ocupando espaço nos seus pensamentos, disfarçado de preocupação, disfarçado de excesso de pensamentos, disfarçado de "e se?". Agora imagine com calma. Você está no meio do seu dia. Tudo acontecendo normalmente ao seu redor. Pessoas falando. Rotina seguindo. O mundo andando. Mas dentro de você existe um peso que ninguém vê. Sua mente começa a antecipar problemas, criar cenários, imaginar situações que ainda nem aconteceram. E sem perceber, uma tensão constante começa a crescer. Não é um medo escandaloso. É silencioso, profundo e cansativo. É aquele medo que não grita, mas permanece ali, ocupando sua mente. Você tenta se distrair. Pega o celular. Muda o foco. Conversa. Finge que está tudo bem. Mas quando o silêncio volta, os pensamentos voltam junto. E se algo der errado? E se eu não conseguir lidar? E se as coisas saírem do controle? E o mais difícil não é sentir medo. É carregar isso sozinho, sem conseguir explicar para ninguém. Você continua sendo forte. Continua resolvendo tudo. Continua seguindo. Mas a mente não descansa. Ela fica cheia. Cheia de preocupações. Cheia de dúvidas. Cheia de inseguranças sobre o amanhã. Então surge aquele aperto no peito. A respiração muda. O coração acelera sem aviso. Mesmo sem perigo real. O corpo entra em alerta. Talvez ninguém tenha percebido. Mas você sentiu. Sentiu quando ficou em silêncio mais do que o normal. Sentiu quando tentou dormir. E os pensamentos não desaceleraram. Sentiu quando o medo apareceu. Sem motivo claro. E lá no fundo, existe uma pergunta silenciosa. Por que minha mente não para? A verdade é profunda. O medo cresce quando a mente tenta controlar tudo sozinha. Quando você guarda preocupações. Quando tenta prever o futuro o tempo inteiro. Quando carrega responsabilidades em silêncio. E aos poucos, o coração fica cansado, mesmo sem ter enfrentado a situação ainda. Se isso descreve o que você está sentindo, então essa mensagem chegou na hora certa. Porque Deus está falando diretamente com a parte da sua mente que está cansada de viver em alerta. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Receba essa verdade com calma. O medo não vem para proteger sua paz. Ele vem para ocupar seus pensamentos, para alimentar inseguranças, para prender sua mente em cenários negativos. Quanto mais a mente alimenta o medo, mais ele cresce por dentro. Mas a fé faz o oposto. A fé desacelera os pensamentos. A fé organiza a mente. A fé lembra o coração que você não está sozinho. O medo se fortalece quando o coração acredita que precisa controlar tudo.
Mas a paz nasce quando a alma entende que Deus está no controle. Quando você se volta para Deus, algo começa a mudar por dentro. Os pensamentos perdem a intensidade. A respiração desacelera. O coração encontra descanso. Porque a presença de Deus não combina com a prisão do medo. Onde a fé entra, a mente encontra silêncio. O coração encontra segurança. E a alma volta a respirar em paz.